Encontrei em ti vida pra mim. Oh, Senhor do céu, Rei de todo o universo, arquiteto, poeta eterno, Abba Pai, Deus da vida, Criador, que a todos ama e a todos oferece amor. Tu és meu Deus, e a rocha onde estou. Encontrei em ti vida pra mim. Oh, tu és Salvador, meu primeiro e grande amor, grande eu sou, Redentor de Israel, Conselheiro e Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz. Tu és meu Deus, e a raça onde estou. Encontrei em ti vida pra mim. Oh, tu és meu Deus. Água viva, fonte de todo poder, unção divina que transforma o meu ser, fogo eterno, Espírito de vida que nos ensina o viver e o vencer. Tu és meu Deus, e a rocha onde estou. Eu encontrei em ti vida pra mim. Oh, tu és meu Deus. Oh, tu és meu Deus. Bendizer ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Cantai um novo som, ó meu ser, seu santo nome exaltar. Eu te amo, Deus, e com a minha voz te adorarei, oh entoarei, sim, o meu louvor, que seja doce, doce som, que seja doce, doce som, que seja doce, doce som para ti. Para ti.
Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço bem apertado. Diz: é muito bom passar Thanksgiving com você. Obrigado pela tua amizade, obrigado por você estar aqui. Queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. Os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu... Só as palmas, vocês, assim, ó. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo.
Nós estamos no final de um feriado prolongado. Eu imagino que muitos de vocês devem ter descansado, aproveitado. Alguns de vocês talvez estejam sem ir ao trabalho desde quarta-feira. Então, aproveita hoje, que amanhã começa tudo de novo. E nós estamos entrando nessa época do ano também que a temperatura cai e acontece aquele fenômeno que é chamado síndrome de afetividade sazonal. É uma depressão que geralmente acontece nessa época do ano por causa da baixa luminosidade. Geralmente o período de claridade do dia é curto e o período de escuridão é maior. Então recomenda-se que nessa época do ano a gente não se preocupe muito em economizar energia elétrica, manter as cortinas abertas e procurar evitar sedentarismo, ficar parado. Então, ir para a academia, fazer exercício, se movimentar, isso tudo pode ajudar nesse período do ano. Outra coisa muito importante que é oportuno nessa época do ano é convidar pessoas para participar das atividades da sua igreja. Essa, por ser uma época também de depressão, as pessoas ficam mais melancólicas, é uma época que as pessoas bebem muito, há um consumo de bebida alcoólica e de drogas elevadíssimo nessa época do ano, isso por causa da depressão, da solidão, isso por causa, às vezes, de problemas pessoais como desemprego. Então essa é uma época oportuna para você falar da esperança em Deus, em Jesus Cristo, e convidar para as atividades da igreja. Então aproveita esse período de Natal, esse período de festas e final de ano, para levar uma mensagem de esperança para pessoas que possivelmente estão vivendo em desespero e desesperança, às vezes bem pertinho da gente, às vezes na nossa própria família. Bom, quero convidar meus amiguinhos para virem aqui. Tem aquele microfone aqui hoje ou não? Deixa eu sentar aqui. Vem, todo mundo. Oi, Dominique. Isso. O Thomas. Opa. Oi. Quem tem um versículo para falar aqui? Vem aqui, Thomas. Lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6:34. Que Bianca, depois Alice, depois a outra pessoa, Bianca. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23:5. Muito bom. Vem aqui, volta. Vai embora ainda não. Foi lindo. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14:6. Quem mais? Quem mais tem? Então vamos ver quem vai fazer a semana que vem. Quem é que vai apresentar? Quem nunca apresentou, nunca falou? Ou que faz tempo não faz? Next week? Você? Ok. Andrezinho, semana que vem. Quem mais vai fazer? Juliane, semana que vem? Pode ser? Juju? Ok. Juju. A Juju também está querendo aqui, ela falou que quer. Nós estamos agora no meio de uma campanha para arrecadar brinquedos para serem levados ao Haiti. Vai ser nosso presente de Natal, nosso gesto de generosidade. E na semana passada nós anunciamos, no nosso culto de ação de graças, nós temos ali 2 cestas, e elas vão ficar aqui até o dia 18, dia 16. Por favor, tragam e coloquem ali uma bonequinha Barbie, ou 2 ou 3, quantos você quiser, e bola de futebol de couro, vazia.
Se você comprar cheia, murcha e traz vazia, para que caiba dentro das malas que forem levadas o maior número possível. Elas vão ser presenteadas. Poderia ser qualquer outro presente, mas os presentes que estão sendo coletados aqui da nossa igreja são esses. Então, pode trazer domingo que vem, pode trazer e colocar ali. Ou então, na hora do ofertório, trazer e colocar ali dentro. Então, nós estamos no meio dessa campanha. E quem tem desejo de fazer essa viagem, ter essa experiência missionária de 3 dias, são 2 noites, 3 dias, por favor, procura o Daniel. O Daniel levanta a mão aí, Daniel. Daniel é a pessoa que tem as informações e pode orientar a respeito do assunto. E nós devemos orar também. Daniel, semana passada ganhou, né, o filhinho. Ele e a Débora receberam de presente de Deus o Jeremias, o Jeremiah. Então o Jeremiah nasceu domingo passado, à noite, e a mamãe e o filhinho estão bem em casa. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar agora o Alexandre e a Fabiana. Nós estivemos orando por eles essa semana, e eu quero convidar o irmão Raimundo e a Cecé. Nós vamos orar por eles. Eles vão ser nessa semana, o objeto das nossas orações. Eu gostaria de convidar a Helena e o Randall para virem aqui. A Helena, ela não é membro de nossa igreja, mas ela é amiga de muitas pessoas aqui. E nós estamos orando pela saúde do Randall, que graças a Deus está aqui, tem passado por tratamento, mas pela graça de Deus está aqui conosco. Então, a presença deles hoje é para agradecer as nossas orações, e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito na vida deles. Nós vamos continuar orando também. E nós cremos que o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele é o médico dos médicos. Então nós vamos orar crendo na graça e na misericórdia de Deus. Alexandre, por favor, passa aí a bola, ou a cesta, para o nosso irmão Raimundo. Gostaria de saber quem foi que orou pelo Alexandre, pela família deles, nessas... Amém. Quem se compromete a orar pelo irmão Raimundo e pela Cecé e a família deles? Por favor, orem o tempo que for disponível. 1 minuto, 2, 15, o tempo que você tiver disponível, mas ore todos os dias, a partir de hoje, por essa família. O irmão Raimundo já é vovô, o irmão Raimundo tem uma grande família, e ele é uma pessoa muito abençoada aqui da nossa congregação, conhecido de todos aqui. Nós vamos orar e colocar diante deles a vida deles durante essa semana. Vamos colocar de pé? Por favor, levanta sua mão na direção das crianças que estão aqui, na direção das famílias e na direção também do Randall. Nós vamos pedir ao Senhor que abençoe. Não existe nada de sobrenatural na nossa mão. Esse gesto é um gesto apenas de compromisso, de orar, de interceder, de abençoar a vida dessas pessoas na medida da nossa capacidade. Deus amado, nós colocamos diante do Senhor a vida dessas crianças, pedindo que o Senhor os abençoe, que a nossa vida seja instrumento para abençoar a vida delas. Abençoa as nossas crianças, netos, as crianças que fazem parte da nossa congregação. Abençoa, Pai. Nós pedimos que a nossa igreja seja um agente, um instrumento do Senhor, para que a palavra do Senhor seja semeada e cuidada na vida dessas crianças. Nós pedimos que o Senhor abençoe os professores, as aulas que serão dadas nesse começo de tarde. Nosso Deus amado, nós te damos graças pela família, pelas famílias que são representadas aqui na nossa congregação. Agradecemos, Deus, pela vida do Alexandre, da Fabiana, pela vida do Felipe. Nós colocamos diante do Senhor a vida da Alice, todos eles, pedindo que o Senhor continue a abençoá-los, a guardá-los nessa fase, nesse momento da vida deles, fortalecendo-os em todas as áreas. Obrigado pela vida do nosso irmão Raimundo, obrigado pela vida da Cecé, obrigado a Deus querido, pelo que eles têm sido aqui, pela presença deles. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida deles. Abençoa-os, guarda-os e realiza, ó Deus, aquilo que o Senhor começou na vida dessa família. Nós pedimos, ó Deus querido, que o Senhor
continue agindo, trabalhando, usando a vida deles para abençoar a vida da família toda e a vida daqueles que estão ao redor deles. Deus, nós te damos graças pela vida do Randall. Nós oramos pedindo para a vida dele a bênção da saúde, a bênção para a cura. Obrigado porque até aqui o Senhor tem atendido, ouvido as nossas orações. Nós oramos, ó Deus, gratos pelo que o Senhor tem feito até agora. Pedimos que o Senhor abençoe a vida da Helena, o casamento deles, que o Senhor esteja com eles, fortalecendo-os emocionalmente no meio dessa luta, no meio desse momento difícil. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, obrigado pela presença do Senhor. Obrigado, ó Deus querido, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a vida de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por esse final de semana. Obrigado pelos cânticos, obrigado pelos abraços. Obrigado, Deus querido, pela igreja. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar o Senhor de forma livre, numa reunião coletiva como a que estamos agora. Obrigado, Deus, pela liberdade de culto que ainda podemos ter, desfrutar. Nos ajude, Pai, a valorizarmos esse momento tão especial na vida de cada um de nós, mas na vida da nossa família também. Obrigado, Deus. Nós oramos, pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Boa aula, boa classe. Eu vou pedir para o Josias ficar. Já? Acho que mais da metade dos que estavam aqui já se ausentaram. Devemos continuar orando também pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, pelas grávidas que temos em nosso meio, para que Deus continue cuidando, sustentando, fortalecendo. É uma alegria muito grande podermos estar aqui no dia de hoje. Esse domingo geralmente é um domingo em que a frequência baixa, porque muita gente viajou nesse feriado, mas somos gratos a Deus pelos que estão conosco. Eu gostaria de pedir ao irmão, ao Chris, cadê o Chris? Chris, fica em pé. O Chris estava aqui no domingo passado, mas o Chris é antigo no nosso meio. Ele se ausentou durante um período, ele viajou, foi para o Chile, foi para o Brasil, mas está aqui de volta. Então, por favor, não deixa de dar um alô, um abraço no Chris. Irmão Jurandir, por favor, fica em pé o senhor. A irmã Vanilda. Isso. Irmão Jurandir e irmã Vanilda são os pais do Marco, para quem não conhece. E é uma alegria muito grande. Quem não abraçou eles, por favor, dá um abraço aí. Eu sei que já teve um momento de abraço, mas quem não abraçou ainda, o Chris também, dá um abraço no Chris. Thaís, como é o nome do seu Wellington, namorado? Fica em pé, a Thaís e o Wellington estão aí também. Dá um abraço. Quem não conhece a Thaís e o Wellington, eles têm frequentado nossa congregação já há bastante tempo. Mas eu gostaria que vocês dessem um abraço. A Yara, fica em pé, Yara, por favor. A Yara começou a frequentar aqui quando nós mudamos para cá, para esse lugar aqui. Ela viu uma propaganda dessas poucas que nós temos aí e começou a frequentar, veio, se ausentou, aí voltou de novo. Recentemente ela falou para mim que ia ficar aqui na nossa igreja. Então, dá um abraço de boas-vindas para ela. Agora é oficial, hein? Você vai ficar. Se você sair, todo mundo vai te pegar. Pode abraçar, gente. Não se constranja, não. Nós somos brasileiros. Então, dá um abraço aí. Mostra como é que se abraça. Ensina aí como é que brasileiro abraça. Para quem não sabe, nessa mesma data, nesse domingo que vem... Esqueci seu nome. Do lado da Leidiane.
Carrie, fica em pé, Carrie. Muito importante. Eu me encontrei com a Carrie, ela tem vindo na nossa igreja. A última vez que eu encontrei foi no pequeno grupo na casa da Fátima. Carrie, irmãos, ela é uma pessoa muito preciosa aqui no nosso meio. Eu não conheço muito bem a vida dela, mas eu conheço a história dela. Ela é neta de missionários e é filha de missionários. Os pais dela estão servindo a vida inteira quase lá no Brasil. Eles estão lá. Os avós também serviram no Brasil. Ela é americana. E ela é filha de americanos, os pais são americanos. E ela está morando aqui em Washington. E nós, brasileiros, temos uma dívida de gratidão para com os americanos. Porque eles mandaram missionários para o Brasil. Muitos missionários foram para o Brasil, largaram o conforto da América, largaram essa vida boa da América, foram para o Brasil e viveram lá e morreram lá. E os pais da Carrie, os avós da Carrie, eles são parte disso que eu estou falando agora. Então a presença dela é uma bênção para nós aqui. Então, gente, por favor, dá um abraço na Carrie agora, dá as boas-vindas a ela. Muitos de nós, muitos de brasileiros estão deixando o Brasil e têm vindo para a América, mas têm vindo para cá por quê? Por causa do trabalho, por causa do estudo, por vários motivos. Muitos americanos deixaram e continuam deixando a América e se espalhando pelo mundo inteiro. Não para encontrar vida boa, porque vida boa eles têm aqui, mas para pregarem o Evangelho. E eles estão fazendo isso. Indo para lugares, por exemplo, a família da Carrie está num lugar que eu acho que ninguém aqui conhece. É Roraima, é isso? Quem aqui conhece Roraima? Não é um dos lugares mais ricos e mais confortáveis do Brasil. Não está no sudeste nem no sul do Brasil. É um dos lugares pobres, de grandes desafios no nosso Brasil. Mas eles estão lá por um único motivo, por causa da ordem de Jesus Cristo de ir e pregar o Evangelho. Eles ouviram essa ordem, atenderam, estão indo lá. Então que Deus se mova no nosso meio e que pessoas aqui na nossa congregação possam ouvir e atender essa voz e ir para onde Deus te chamar para pregar o Evangelho. Mas no ano passado, nesse domingo, nós estávamos realizando o nosso último culto em Wheaton. Aconteceu nesse domingo. Domingo depois do culto do Thanksgiving, nós estávamos saindo de lá. Então hoje faz um ano, exatamente, que nós deixamos o nosso endereço na Georgia Avenue e nos mudamos para cá, para esse lugar. Peço orações, porque esse foi um ano de muitos desafios, de muitos ajustes, de várias situações que precisavam e continuam precisando serem acomodadas. E nós estamos lidando agora com negociação do preço do aluguel. Esse é um momento delicado. Precisamos de muita sabedoria, de muita graça, de muita misericórdia de Deus. E precisamos do envolvimento, a princípio, com oração. Então, inclua na sua oração, nos motivos da sua oração, lá na lista, lá no começo da sua lista, orar por esse momento que nós estamos negociando com a liderança desse prédio aqui, nossa renovação de aluguel. Nós temos que lidar com situações de espaço, valor financeiro. Então, por favor, orem por esse motivo. No domingo passado, nós levantamos uma oferta especial de amor, de gratidão, para nos ajudar no nosso orçamento. E eu quero agradecer a todos que participaram. Nós arrecadamos, junto com os dízimos e ofertas, o valor de $11.304. $11.304 é um pouco acima do valor que nós arrecadamos todos os domingos. Nos ajuda a amortizar o nosso negativo, o nosso saldo negativo em nosso orçamento, mas não resolve. Então, aqueles que não participaram ainda, aqueles que não têm dedicado o seu dízimo, que não deu a oferta, por favor, não deixem de fazer isso, para que nós possamos caminhar ou resolver, na direção de resolver, então resolver mesmo esse nosso débito, esse nosso saldo. Nós continuamos confiando em Deus, Ele tem sido nossa provisão, Ele tem suprido as nossas necessidades. Essa palavra é uma palavra apenas para que nós possamos estar a par e participando também. Como a nossa igreja historicamente, nunca foi uma igreja de ficar fazendo apelo financeiro, pedindo, estressando as pessoas com esse assunto. Muitas vezes o assunto passa desapercebido e todos pensam que está tudo indo muito bem, tudo tranquilo. Então é bom avisar de vez em quando que nós temos grandes desafios, grandes pesos. Manter uma congregação igual a nossa é um grande desafio.
Nós lidamos com muitas lutas, dia após dia, não apenas nos desafios da igreja, como as pessoas que nós temos, mas nos desafios administrativos. Muito estresse, muita situação não ideal para que nós possamos realizar o nosso trabalho. Então, nós pedimos oração, muita oração e disponibilidade. Se você vê que pode servir de alguma maneira, por favor, pode falar comigo, pode procurar algumas das pessoas que estão servindo e dizer, olha, conta comigo nessa área, eu posso ajudar. Irmão Eli, fica em pé, por favor. Muitas pessoas estavam perguntando para mim, cadê o irmão Eli? Onde está o irmão Eli que não aparece? Então, o irmão Eli passou por uma cirurgia, estava em tratamento de saúde, mas essa semana eu estive com ele, ele falou para mim, domingo eu já vou estar pronto, estarei lá na igreja. E olha, irmão Eli aí, bonito, forte, saudável, resposta de oração. Irmão Eli, resposta de oração. É uma alegria para mim, irmão Eli, o senhor sabe, que não é demagogia, é uma alegria tê-lo em nosso meio, e é uma alegria para todos nós também. Obrigado, irmão Eli, o senhor é muito querido aqui em nosso meio. Todos são muito bem-vindos. Motivo de alegria muito grande poder estar aqui. Segundo Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel, capítulo 22. Hoje nós não teremos o nosso almoço. Então, assim que terminarmos, você pode ajudar a gente a desmontar aqui nosso ambiente e convida alguém para almoçar, né? Paga o almoço para alguém em outro lugar. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter. Mas próximo domingo, né, nós voltamos ao normal. Segundo Samuel, capítulo 22. E a Priscila, tá bem? É amanhã o aniversário dela? É hoje, dia 25. Então, a Priscila fez aniversário, faz aniversário hoje, então dá um beijo nela e um presente também. Quem não deu ainda, dá um presente para ela. E a Gabriela também. Cadê a Gabriela? A Gabriela não precisa dar presente não, ela falou que não precisa. Não, aí, Gabriela, mandou bem, hein? Quem dá presente, vocês que trouxeram dinheiro, presente para a Gabriela, ela falou para dar para as crianças do Haiti. Então, tá bom? Coloca aqui. Tá? Elaine, você quer dar um presente para a Gabriela? Falou para não dar, não. Então, teve, que eu lembro, teve vocês duas, né? Teve a Priscila e teve a Gabriela que fizeram aniversário. Agora, atenta para os que vão fazer essa semana. Dá um telefonema surpresa, eles vão gostar e ora por eles também. Segundo Samuel, capítulo 22, eu espero que eu não tome muito o tempo de vocês nesse momento que nós vamos compartilhar alguns versículos. Eu pretendo fazer quase que uma leitura, um resumo e uma leitura, e pensar sobre um tema muito forte na vida de Davi, que é a graça de Deus. Davi significa o que mesmo? O amado. Davi era o amado do Senhor. E nós já aprendemos que Davi era amado, não porque ele era amável, mas porque Deus decidiu amá-lo. Davi teve muitos motivos para não ser amado pelo Senhor, mas Deus decidiu amá-lo. E aquilo que Deus fez com Davi é o que Deus faz comigo e com você também. Davi foi amado do Senhor, mas você é amada do Senhor também. Você é amado, não porque você seja amável, não porque eu seja amável, mas porque Deus é gracioso. Deus decidiu nos amar. Deus nos ama. E a grande prova do amor de Deus por nós é a cruz. É Jesus ter sido crucificado, ter sido torturado, ter passado por tudo que passou, por causa de mim. Não existe prova de amor maior do que essa. Jesus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, não há dúvida nenhuma, acredite nisso. Nós vamos pensar um pouco a respeito disso. E nós começamos há não sei quantos domingos
com 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17 começa a vida pública de Davi. Ele sai de uma vida anônima. No capítulo 16, ele recebe uma visita do profeta Samuel. E ele é indicado, ele é ungido, rei de Israel. Só que não acontece nada na vida dele. Ele não recebe trono, cetro, coroa, súditos. A vida dele continua normalmente. No capítulo 17, Davi entra para o cenário público quando ele enfrenta e derrota Golias. No capítulo 17. No 18, ele é levado para o palácio e nunca mais volta para a casa do pai dele, do Jessé. No capítulo 18, ele vai para o palácio e ele fica 15 anos sendo treinado na arte da guerra. Ele aprende matar com armas, ele aprende artes marciais, ele aprende a matar com a mão, ele é treinado pela inteligência de Israel, ele se torna um soldado especial, ele se torna alguém com um perfil para ser um grande guerreiro, um grande general de Israel. E Davi, nesse período, é exímio. Davi é excelente. Tudo que ele faz com excelência, faz com responsabilidade e submissão. E a excelência de Davi gera alguns comportamentos, gera seguidores, admiradores. Muitas pessoas passam a seguir, a admirar Davi, mas na mesma intensidade surgem inimigos, pessoas invejosas. Nós passamos por esse período e nós salientamos o fato que a vida é desse jeito. Quando você é uma pessoa exímia, quando você faz da melhor maneira possível aquilo que faz, com submissão, com responsabilidade, você gera esses dois tipos de comportamento, de consequência. Pessoas vão te admirar, porque um bom exemplo é assim, ou você admira, segue, acolhe, abraça, ou então você tenta destruir. Por inveja, você tenta puxar o tapete daquele que é um bom exemplo, daquele que está se destacando. E a pessoa que faz isso na história de Davi é Saul. Saul, movido por inveja, começa a fazer comparação e tenta destruir, tenta 5 vezes matar Davi. E fugindo de Saul, Davi vai para o deserto. E começa um período da vida dele, dos 30 anos até os 40 aproximadamente, uma vida de deserto, uma vida de exílio, uma vida de também profunda espiritualidade. Nesse período de deserto, Davi compõe a maioria dos salmos lindos, bonitos, que nós temos na Bíblia. É um período em que Davi é quebrantado, que Davi ora, que Davi compõe canções, que escreve os salmos, a maioria de salmos, dos salmos de Davi que temos aí na nossa Bíblia. E no final desse período, o rei morre, e Davi é aclamado agora rei. Primeira medida que Davi toma, com aproximadamente 40 anos, é trazer de volta a arca para o centro político de Israel. Davi entendia que precisava de uma manifestação da presença de Deus ali. Ele não podia governar simplesmente com a capacidade, com tudo aquilo que ele tinha. Ele precisava de ter a manifestação da presença de Deus, um símbolo da presença de Deus, embora isso estivesse no coração dele. Ele queria deixar público isso, para que todos soubessem. E ele foi e trouxe a arca, e agora Davi está com a sua liderança estabelecida. Ele é o rei de Israel, ele vai e volta, vencedor, vai para as guerras e volta, vencedor. Mas Davi entra numa crise da meia-idade. Davi entra numa crise da meia-idade. E aí Davi comete agora o pecado mais grotesco da vida dele. As páginas mais obscuras, uma das páginas mais obscuras da Bíblia, das Escrituras, nós encontramos nesse período da vida de Davi. Ele adultera, ele mente, ele mata, ele tenta encobrir. Entretanto, 1 Samuel capítulo 11, está escrito lá, Deus não se agradou de Davi. O plano de Davi para encobrir o seu pecado de adultério teria sido um sucesso, se não tivesse essa declaração, Deus não se agradou de Davi. E porque Deus não se agradou de Davi, o adultério de Davi gerou uma gravidez. Porque Deus não se agradou, aquele bebezinho morreu. Mas não foi só isso não. A vida de Davi virou um transtorno. A família de Davi foi banhada por muitas tragédias, por sangue. A filha dele, Tamar, foi estuprada pelo filho Amnon. Davi tinha 2 filhas, uma Tamar e outro filho Amnon, que era meio-irmão de Tamar. Um dia Amnon olhou para Tamar e não viu uma irmã,
viu uma mulher, ficou atraído, seduzido e acabou estuprando Tamar. Davi ficou sabendo e fez vista grossa, não falou nada, cabeça cheia de problemas, um reino para governar. Já que ele não fez nada, Absalão, um irmão mais velho, tomou a decisão de se vingar pela morte da irmã Tamar e preparou uma emboscada e matou. Absalão mata Amnon. Agora, Absalão foge de Davi, fica 3 anos fora de casa, foragido. No final de 3 anos, Davi fala: Absalão, volta para casa, não vou fazer nada com você. Absalão volta para casa e fica 2 anos. Davi não fala com Absalão uma palavra sequer. O que Davi faz com Absalão é aquilo que muitas vezes acontece nos relacionamentos. Ele perdoa Absalão pela metade. O pior que pode acontecer nos relacionamentos, sejam eles quais forem, é perdão pela metade. Olha, eu te perdoo, mas eu não quero falar com você. Eu te perdoo, mas por favor não dirija a palavra para mim. Davi fica sem falar com o filho dele por aproximadamente 5 anos. Absalão fica agonizado, ele fica torturado com aquilo e começa uma conspiração contra o pai. Ele fica na porta do palácio, quando as pessoas vão para falar com Davi, Davi não tem tempo, porque Davi está com a cabeça entupida de problemas para resolver, tem que conversar com reis de diferentes nações, muito estresse, muita coisa para administrar, não tem tempo para todo mundo. Quando alguém vai falar com Davi, Absalão vê que o rei não teve tempo e fala: o que? O rei não quis falar com você? Ele não teve tempo para você? Mas eu tenho tempo. O que você quer saber? Isso pode acontecer na vida de muitas pessoas. Esse comportamento de Absalão é um comportamento que pode ser encontrado também hoje em dia, nos diferentes contextos da nossa vida. Pode ser que alguém queira o seu trabalho, queira o seu emprego. Você talvez não tenha muito tempo para a sua chefe ou para o seu chefe, mas aquela pessoa que quer o seu emprego vai começar a ter tempo sim, para almoçar com o seu chefe, para dar atenção para o seu chefe. Toma muito cuidado, porque essas coisas são muito possíveis. Essas pessoas vão se tornar amigos daqueles ou daquelas que você não tem tempo. Se alguém quer o seu marido, você não tem tempo, porque você tem a casa para cuidar, você tem os filhos para cuidar, mas essa alguém que quer o seu marido, vai ter tempo para ele, vai ter tempo para almoçar com ele, para sair com ele, para ir ao cinema com ele. Então toma muito cuidado com isso. O que aconteceu com Davi em relação a Absalão, pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Davi agora foge para o deserto, porque Absalão levanta uma grande conspiração contra Davi. E Davi agora volta para o deserto mais uma vez. Davi está no deserto e em um determinado momento Absalão está fugindo, montado em seu cavalo. O cabelo dele era grande, enorme, ele passa debaixo de um arbusto, o cabelo dele fica preso na árvore, ele fica pendurado entre o céu e a terra, e Joabe, que era um general que já havia dado outro problema para Davi, mata covardemente Absalão, que não era para fazer isso, porque Davi falou: eu quero meu filho vivo, eu não quero que mate. Mas o Joabe foi e matou, enfiou uma lança, atravessou Absalão, e ele morre. Quando Davi chega, Davi chora e diz: Absalão, Absalão, meu filho, antes tivesse eu morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. E agora Davi volta para o palácio e vive os últimos anos da sua vida. Ele volta para o palácio, ele enfrenta uma conspiração liderada por um tal de uma rebelião liderada por um tal de Seba, vence essa rebelião e luta pela última vez contra os filisteus. Isso acontece em 2 Samuel capítulo 21, e aí termina a vida pública de Davi. 2 Samuel capítulo 21 termina a vida pública de Davi. A vida pública de Davi começa em 1 Samuel capítulo 17, numa luta contra os filisteus, e termina em 2 Samuel capítulo 21, também em uma luta contra os filisteus. E tudo isso que começa em 1 Samuel capítulo 17 e termina em 2 Samuel capítulo 21, dura aproximadamente 60 anos. 60 anos. Davi agora está com aproximadamente 70 a 75 anos de idade. Ele começa com 15 anos e agora está com aproximadamente 70 a 75 anos de idade. No capítulo 22, nós temos um salmo escrito. O salmo que você pode ler em 2 Samuel capítulo 22 é o Salmo 18. Se você ler o Salmo 18 da Bíblia, você não vai entender muito bem. Mas se você for para o contexto histórico, você vai entender. Se você ler 2 Samuel capítulo 22 e ler
Salmo 18, você vai encontrar as mesmas coisas escritas. Algumas pequenas mudanças de palavra, mas é o mesmo salmo, é um cântico. O que Davi faz com seus 70 anos de idade? Ele compõe música, ele escreve poema. Ele olha agora para a sacada do palácio, olha para fora, para a paisagem e começa a pensar na vida. Ele começa a pensar em tudo o que aconteceu, desde quando ele saiu para entregar comida, queijo, pão para os irmãos que estavam na batalha, quando ele tinha 15 anos de idade, e tudo, a perseguição de Saul, as lutas contra os filisteus, os tempos que ele viveu no deserto, os filisteus, os jebuseus, todo tipo de inimigo que se levantou, a perseguição do filho dele, a tragédia, o adultério, o estupro da filha, os assassinatos, os escândalos dentro do palácio. Ele lembra de tudo isso e ele compõe um salmo. Ele vai escrevendo. Se você ler 2 Samuel capítulo 22, você tem a impressão, num primeiro momento, que Davi está contando a história da vida dele. Ele está contando tudo o que aconteceu com ele. Entretanto, o que Davi está fazendo ali, ele está contando os feitos de Deus na sua história. Ele não está dizendo ali que eu fui salvo por mim mesmo, eu estou aqui porque eu fui bom. Ele está falando o que Deus fez na vida dele. Dos meus 15 anos até hoje, até agora, com meus 70, 75 anos, aconteceu tanta coisa na minha vida. Era para eu ter morrido, era para eu ter sido derrotado, mas eu estou aqui hoje. Deus restaurou o trono na minha vida. Era para eu ter perdido o trono, era para eu ter perdido tudo, mas eu estou aqui hoje. Se eu estou aqui hoje, é por causa da graça de Deus. Deus foi gracioso comigo. Davi foi uma pessoa extraordinária, cheio de contradições. É meio estranho eu elogiar Davi, mas Davi, para mim, é talvez o personagem que mais nos representa na Bíblia. Representa a nossa humanidade. Davi é alguém que diz que a minha alma tem sede do Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei os seus altares. Mas esse mesmo Davi é o homem capaz de atos sanguinários, de matar com requintes de crueldade, como ele fez com Urias. É capaz de matar com requintes de crueldade, arquitetar a morte covarde, o assassinato covarde de alguém. Davi é essa pessoa. Entretanto, Davi, quando é confrontado com o pecado dele, ele não fica dizendo, arrumando desculpas. Ele diz, eu pequei, eu sou digno de morte. Eu não mereço viver, eu não mereço nada. Eu pequei, eu sou errado, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, eu sou um pecador. Esse reconhecimento que Davi tinha do erro, do pecado, foi algo que fez grande diferença na vida dele. Davi, então, o que eu acabei de falar agora foi um cenário de tudo o que acontece no capítulo, até chegar no capítulo 22. E capítulo 22, então, começa nos dizendo assim: e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então Davi escreveu esse cântico no dia em que ele se viu livre. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas ele entendeu, pronto, acabou. Agora é tempo de paz. A guerra acabou, já venci todos os inimigos, já passei por todos os problemas, Saul já morreu, todos já morreram. E ele escreveu isso que está escrito aqui. Veja que ele não fala que ele foi salvo por ele mesmo. Ele diz assim: no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos, os inimigos e das mãos de Saul. O salmo é muito longo. Tem aproximadamente 50, 51 versículos. O capítulo 22 de 2 Samuel e o Salmo 18 são bem longos. Eu não vou ler e não vou ficar fazendo considerações, porque é muito longo. Eu quero apenas destacar 4 blocos do que está escrito aí nesse capítulo 22 e depois concluir. Nós encontramos do versículo 2 até o versículo 4 uma declaração de confiança. Ele diz assim: disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação.
e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Uma declaração plena de confiança de alguém que não tem mais 16 anos, não tem mais 15 anos, já está com a idade bastante avançada, que olha, lembra de tudo que fez e diz que o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é quem me livrou das mãos dos meus inimigos. Nós encontramos aqui Davi diante dessa declaração, e o que está escrito aqui no versículo 4 talvez seria o resumo dessa reflexão que ele faz com a idade já avançada, quando ele diz assim: invoquei o Senhor e de meus inimigos fiquei livre. Invoquei o Senhor. Uma declaração de confiança, uma declaração de reconhecimento no fato de que Deus ouve e de que Deus atende, Deus protege, uma declaração de confiança total em Deus. Segundo bloco, versículo 5 ao versículo 7. Quem tem aí a Bíblia aberta? Pode ler, Maurício. 5 ao 7. Davi viveu diferentes situações. E ele faz um resumo aqui de situações de crise. Ele fala sobre ondas de morte. Ele fala sobre dois tipos de inimigos que amedrontavam as pessoas na antiguidade. Havia no tempo de Davi um medo de que as águas, as muitas águas, invadissem a terra e submergissem tudo. As pessoas, tudo. Havia uma divindade babilônica chamada Iã. E muitas pessoas adoravam esse Iã, que era uma divindade. E eles viviam com medo de que acontecesse alguma coisa do tipo de um grande tsunami. A parte úmida, a parte molhada, cobrisse toda a parte seca e acabasse com tudo. Essas ondas. O segundo inimigo é a morte. Havia uma outra divindade também chamada Mote. E esse Mote, que era uma divindade, vivia nas profundezas, na escuridão, e a língua desse Mote subia pelas fendas da terra e pegava pessoas e trazia e levava para o vale da sombra do Mote, da morte. E as pessoas viviam com medo, com esse medo, o tempo inteiro. Davi usa essa linguagem para falar sobre ondas de morte. Em outros momentos ele fala sobre as muitas águas. Davi usa essa linguagem para falar dos medos. Eu não sei como está a sua vida, mas sobre a vida de Davi a gente sabe um pouco como está. Pode ser que a sua vida esteja acontecendo isso. As águas estão subindo já há muito tempo. Os problemas não param de aumentar. Você está tentando resolver de tudo quanto é jeito. A água vai subindo, já chegou na boca. Você levanta o pé, a água já subiu, chegou ao nariz e já não dá mais pé. Você começa a bater a perna, ter cãibra, tenta nadar, só que a água vai subindo. E você já não consegue fazer muita coisa. Você começa a sentir gosto de morte, gosto de não tem mais o que fazer, estou num beco sem saída, não tem mais salvação para a minha situação. Pode ser a situação da família, pode ser a situação do trabalho, pode ser a situação do corpo, da saúde, da relação conjugal, da relação com os filhos. Pode ser, eu não sei qual é o problema, mas pode ser que você esteja assim, sendo submergido pelas águas do mar da vida. Pode ser que você esteja vivendo assim. O que você faz nesse momento? O versículo 7, que nós lemos agora, o salmista diz assim: estando eu em angústia, eu invoquei o Senhor, e meu Deus clamei. Do meu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O que Davi faz? Davi passa por diferentes situações, e ele usa essa linguagem. Nesse momento ele faz um resumo, ele fala que Deus me livrou das ondas da morte. Ele faz um resumo de muitas coisas, e ele diz assim: eu clamei a Deus,
e Deus ouviu o meu clamor. Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você está fazendo, mas o que o salmista aqui nos ensina, já com a idade bem avançada, não é uma criança que está dizendo, é um homem com muita experiência de vida. Ele diz assim: olha, eu clamei a Deus, e Deus lá do seu santo templo ouviu a minha voz. O salmista não está aqui usando uma linguagem de alguma coisa muito tranquila, alguma coisa muito fácil. Ele não está falando que estava numa piscina e ele começou a se debater, teve uma cãibra. Não, ele está falando, eu estou no meio de um tsunami. No meio de um tsunami. Não é uma situação que eu estava nadando e eu voltei, não, eu afundei e não voltei mais. Eu estou engolindo água há muito tempo, já estou sentindo gosto de morte, e Deus estendeu a sua mão e me salvou e me deu a vitória. E se não fosse o Senhor, eu teria sido sucumbido, eu teria sido engolido, eu teria sido morto pelas muitas águas. Mas o Senhor me deu a vitória. O salmista nos fala a respeito disso quando ele está vivendo essa situação na vida dele. Não é irreverência clamar. Não é irreverência perguntar para Deus. O salmista faz isso. Se você ler o Salmo 13, versículo 1 e 2, ele fala para Deus: até quando, Senhor? Até quando? Até quando vai virar o rosto para mim? Até quando vai se esquecer de mim? Até quando os inimigos vão se levantar contra mim? Até quando eu vou ficar triste, Senhor? Em 2 versículos ele fala até quando para Deus. Ele pergunta para Deus 4 vezes. Até quando? Até quando? Até quando? Não é errado, não é irreverência você conversar com Deus, você discutir com Deus. Errado, irreverência, é você saber que você está em um caminho que não agrada o coração de Deus e você insistir nesse caminho. É você saber que você tem um problema para resolver, mas você procura um atalho, sabendo que nesse atalho existem princípios que contrariam o coração de Deus, que entristecem o coração de Deus. Isso é irreverência. Irreverência é saber que você está com um problema na sua vida conjugal, mas você vai fazer aquilo que está na sua cabeça, porque você decidiu que você tem que ser feliz, ainda que isso custe a sua aliança com Deus. Isso sim é irreverência. Isso é irreverência. É você decidir: eu vou ser feliz a partir de agora, porque eu não mereço isso, eu não mereço esse tipo de vida, ainda que isso sabote a sua aliança com Deus. Isso é irreverência. E lembre-se, Deus vê, Deus sabe. E quando Deus não se agrada, é melhor você continuar do jeito que você está. Porque Deus sabe. E a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Deus sabe. Quando nós estamos envolvidos nas circunstâncias, nós não enxergamos. Mas Deus sabe. Deus já viu o final da história. A resposta de Deus, versículo 17 até o versículo 20. Versículo 17. Desde o alto enviou e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Tirou-me das muitas águas. Tenta enxergar isso. Davi está falando sobre um grande volume, um grande problema. Livrou-me do meu possante inimigo e daquele que tinha ódio, porque eram mais fortes do que eu. Você está diante de um problema que é maior do que você? Você está diante de um grande problema que você não consegue imaginar como lidar com esse problema? Davi estava diante de um inimigo também, que era mais forte do que ele. Versículo 19. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o lugar, para o largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Porque tinha prazer em mim. É muito interessante o que está escrito aqui. Davi fala assim, que Deus me ouviu e me socorreu porque tinha prazer em mim. Por que Deus socorreu Davi? Porque Deus o amava. Porque Deus o amava. Eu falei isso agora há pouco, mas eu repito. Quando Davi clamou e Deus ouviu, e ele falou que Deus me ouviu, ele fala assim, porque Deus fez isso porque Deus teve prazer em mim. Deus te ama também. Deus te ama. Você crê nisso? Mas talvez você possa dizer assim, como é que Deus me ama e Ele permite que essas coisas aconteçam na minha vida?
A vida de Davi teve muito deserto. A vida de Davi teve muita batalha. A vida de Davi teve tragédia familiar. A vida de Davi, esse homem aqui idoso, está contando uma história cheia de problemas, cheia de situações não ideais. A vida de Davi não foi uma vida fácil como alguém possa imaginar. A vida de Davi foi uma vida de muito problema. Mas em meio aos problemas, em meio aos desertos, em meio às crises, Davi consegue enxergar agora que ele orou e Deus ouviu a sua oração. Que Deus estendeu a mão. Algum lugar, lá no futuro, você vai olhar para trás e você vai ver que Deus esteve presente. Talvez hoje você esteja perguntando como é que Deus permite que isso aconteça comigo agora. Como é que Deus permite que isso aconteça na vida da minha família, com meu filho, com a minha filha? Como é que Deus permitiu que eu entrasse nessa situação? Meu amigo, minha amiga, lá na frente, lá no futuro, você vai olhar para trás e vai perceber que no meio daquela situação que você perguntou, você questionou, Deus estava ali. Deus estava ali. Deus ouviu a oração. E a prova disso é que você vai lembrar. Você vai lembrar, olha, Deus me socorreu. Davi está hoje diante de nós para dizer que eu clamei e Deus ouviu a minha oração. Davi está diante de nós hoje, com 70, 75 anos, um homem já vivido, cheio de experiência, para dizer que no meio das muitas águas, quando estava sentindo gosto de morte, no meu paladar estava com gosto de morte, eu clamei. Foi isso que eu fiz. Eu clamei e Deus ouviu a minha oração, estendeu a sua mão e me deu a vitória. Eu estou aqui hoje, eu sou testemunha disso, que Deus ouviu a minha oração. Eu estou aqui. Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a alegria da minha salvação. Se você ler o Salmo 32 e o Salmo 51, você vai encontrar as orações de Davi. Você vai encontrar o que Davi sentiu e a oração, o clamor de Davi em momentos como esses, de ondas que tentaram sucumbi-lo. E qual foi a razão da intervenção? Versículos 21 ao versículo 25. O versículo 21 ao versículo 25 são muito questionados. Os comentaristas falam, alguns comentaristas dizem que não foi Davi que escreveu. Outros dizem que foi Davi, mas foi Davi quando venceu o gigante Golias. Não agora. Entretanto, eu acredito sim que foi Davi agora, nesse momento, depois de ter passado por tudo o que passou. Porque, olha só, por que eles questionam? Olha o que Davi fala, no versículo 21. O Senhor me tratou conforme a minha retidão. Conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pode ser Davi? Davi era puro de mão? E Urias? E os caras que ele matou? E o que ele aprontou? O que mais? Versículo 22. Pois guardei os caminhos do Senhor. Caminhos do Senhor. Batseba mudou de nome? Eu guardei os caminhos do Senhor. Não cometi perversidade de me afastar do meu Deus. Ele fala isso. Eu não cometi perversidade de me afastar do meu Deus. Ele não se afastou de Deus. Ele chegou aos 70 e tantos anos e olha, nós conhecemos a história dele. Ele está falando tudo isso aqui, hein? Eu não me afastei de Deus, nem eu. Eu não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível. Eu tenho sido irrepreensível. Davi foi irrepreensível. E o que aconteceu na família dele? Como é que a gente explica as tragédias na vida da família dele? Como é que a gente explica isso? Ele está falando que foi irrepreensível. Davi, olha para sua família. O que mais ele fala? Tenho sido irrepreensível para com ele e me guardei de pecar. E aí ele repete o versículo 21. O Senhor me recompensou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Não é estranho isso que está escrito aqui? Gente, Davi é muito louco. Ele chega no final da idade dele, fala, eu sou puro de mão, sou reto. Ele fala assim, olha, eu estou aqui bem porque Deus me recompensou por causa da minha retidão. Olha, gente, é sério esse negócio. Ou Davi caducou, perdeu a noção, ou ele não tem senso crítico.
Ele não se enxerga. Além dos outros defeitos que a gente já conhece dele, ele não tem senso crítico. Será? Será que aconteceu isso? À luz do contexto maior, não foi isso que aconteceu. O que Davi tem é algo que não tem na cabeça de muitos de nós. A visão que ele tem do perdão de Deus é muito maior do que qualquer um de nós talvez possamos imaginar. A visão que ele tem do perdão de Deus. Porque o Salmo 32 é maravilhoso. Leia o Salmo 32 inteiro, leia o 51 também. Mas o 32 nos ajuda. Ele diz assim, o 32, eu vou apenas fazer uma citação. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele não fala encoberto, ele fala coberto. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que ele está dizendo é assim. E no versículo 5 do 32 ele fala que eu confessei o meu pecado. E o meu pecado, então, eu não mais ocultei, encobri. O que ele está dizendo é que quando eu confessei o meu pecado, quando eu assumi que eu fiz o que eu fiz, todas as vezes, Deus apertou a tecla, ele deletou, ele apagou. Ele apagou e tirou da lixeira também. Ele tirou da lixeira e não tinha backup. Acabou completamente. Acabou. Não existe. Quando eu fui à igreja, à sinagoga, e aí falaram, olha, agora é o momento de confissão. Eu falei, Senhor, aquele negócio que eu fiz lá com a Batseba, aquilo... religiosa, um problema que nós temos dificuldade para resolver. O problema não é de Deus, o problema é nosso. A gente que não consegue entender a graça nem o perdão de Deus. A gente não consegue entender 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar toda iniquidade, de toda injustiça, de toda transgressão. É difícil entender isso, a gente não consegue. A gente olha para Deus como Absalão olhava para Davi. A gente acha que Deus nos perdoa pela metade. Mas Deus nos perdoa 100%, completamente. É de toda injustiça. Deus fala assim, olha, eu te perdoo, mas não fala comigo. Deus não fala isso. Eu te perdoo, mas eu não quero mais ouvir a tua voz, eu não quero mais olhar para a tua cara. Quando Deus perdoa de toda injustiça. Se confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoa, Ele nos purifica. O sangue de Jesus é poderoso para nos limpar, para nos purificar. De toda. Então esse negócio de ficar colocando peso sobre a vida das pessoas, por causa de pecados que foram cometidos, isso não vem de Deus, isso é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, toda condenação foi para a cruz. Se nós não conseguirmos resolver isso, nós invalidamos também o sacrifício da cruz. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Davi entendia muito bem isso. O que fazia de Davi irrepreensível não é o fato de que na história de Davi, na biografia de Davi, não havia erros, não havia deslizes, não havia contradições. Havia sim tudo isso. Mas havia essa consciência do perdão de Deus. Havia a consciência de que eu sou uma nova pessoa diante do perdão de Deus. Eu de fato sou alguém novo diante de Deus, aos olhos de Deus. E para mim e para você, entre eu e Deus existe a cortina do sangue de Jesus. A lente, essa lente de Deus, olhando para nós através dessa cortina, nos vê uma outra pessoa. Uma coisa era alguém antes do perdão de Jesus, o perdão em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Outra coisa é alguém depois do perdão. É completamente diferente, é completamente outro. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5, 17. Nós precisamos encarnar a graça de Deus. Nós precisamos absorver essa graça de Deus na nossa própria vida.
Existem muitas pessoas aqui que não sabem lidar com os pecados do passado, que não conseguem resolver os pecados do passado. O problema não tem a ver com Deus mais. Para de ficar pedindo perdão para Deus. Peça de uma vez por todas, se você ainda não pediu. Aceite o sacrifício da cruz. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Entrega a sua vida para Jesus. Deixe que o poder de Deus já manifestado na cruz te purifique de todo o pecado, de toda injustiça, de toda transgressão. Se você não fez isso, faz isso agora. Faz isso hoje. Aceite o sacrifício de Jesus na cruz. Pelos seus pecados. O que faz de Davi, então, essa pessoa irrepreensível, não é que ele ficou caduco. Não é que ele não tem noção. Não é que ele agora perdeu o senso crítico. É que ele entendia o que era o perdão de Deus na vida dele. Entendia a graça de Deus. Tem duas histórias na Bíblia. Tem duas histórias na Bíblia que eu vou só lembrar. Uma delas é aquela mulher que foi flagrada em adultério. A mulher foi flagrada em adultério e ia ser apedrejada. Eu não sei, talvez eu vá saber lá longe, lá na eternidade, eu não sei se ela clamou a Deus, eu não sei. O que eu sei é que Jesus chegou e salvou aquela mulher. E socorreu aquela mulher. E perguntou para ela assim, quem te condena? Falou assim, eu não te condeno, vai e não peques mais. Um outro caso, Jesus estava numa sala e entra uma mulher, conhecida pela tradição como uma mulher pecadora. Essa mulher entra na sala e derrama perfume, caríssimo, aos pés de Jesus. E enxuga com o cabelo dela. Aquilo deixou as pessoas escandalizadas, muito escandalizadas, bem escandalizadas. E Jesus faz uma declaração ali para aquelas pessoas que ficaram escandalizadas. Quem muito foi perdoado, muito ama. 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 Presta atenção. Davi, quando dançou diante da arca, não é porque ele achava que ele era santo, que ele era puro. Davi, quando escreveu com paixão salmos que nós temos aí, quando ele diz que a minha alma tem sede do Deus vivo, quando ele canta com paixão os salmos, não é porque ele se achava uma pessoa certinha, corretíssima, é porque ele sabia o perdão de Deus na sua vida, ele conhecia o perdão de Deus. Quem muito foi perdoado, muito ama o Senhor. Quem muito foi perdoado, muito ama. Faz uma dedicação extravagante. O louvor de Davi era um louvor extravagante, que escandalizou a Mical, sei lá mais quem, as pessoas, o jeito que ele dançou, que ele adorou. Aquelas pessoas ficaram escandalizadas com aquela mulher que derramou o nardo, puro, perfume caríssimo, todo aos pés de Jesus e que enxugou com o cabelo dela. Foi uma adoração pública extravagante. Extravagante. Por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Por que nós manifestamos pouco o nosso amor por Deus? Porque nós não temos a consciência do quão grande foi o perdão de Deus na nossa vida. Nós não temos a consciência do que é ser livre da condenação eterna. Nós não temos a consciência de olhar para trás e ver os feitos de Deus na história da nossa vida. E eu termino fazendo essa pergunta. No final desse ano de 2012, olha para trás agora. Abra a janela da sua vida e olha para esse ano 2012. Olha para o 2011, olha para o 2010, olha para o 2009, olha para a sua vida desde quando você era criança. O que você enxerga na história da sua vida? Você enxerga o quê? Que você estudou, que você trabalhou, que você fez, e porque você fez o que fez e agiu do jeito que você agiu, você chegou até hoje onde você está. É isso que você vê? É isso? Se você enxerga isso, começa a se preocupar. Começa a se preocupar. Porque você precisa olhar pela janela da sua vida e ver a graça de Deus se manifestando em você. Quando você era criança, quando você era adolescente, em 2009, 2010, 2011, 2012, Deus cuidando, Deus guardando. E é por isso que nós estamos aqui agora. Problemas, lutas, dificuldades, nós tivemos, mas nós chegamos até aqui. Se nós estamos aqui, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, nós estamos aqui nesse exato momento por causa da graça de Deus.
Se você tem certeza disso, agora diga amém. É pela graça. Não é porque você olhou para o sinal, para os dois lados da rua. Não é porque você parou só, porque você parou quando o sinal estava vermelho. Não é porque você tomou o comprimido. Não é teve muita gente que tomou o comprimido, teve muita gente que estudou, teve muita gente que está numa situação muito complicada. Nem está. Já foi. Entendeu? Nós estamos. E Jesus falou o quê? A vida é mais do que essas coisas. Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre comer, sobre beber, sobre a vida, ele fala assim, não é a vida mais do que qualquer coisa que possa fazer falta na vida? Nós estamos vivos hoje. Falta algumas coisas? Falta, pode faltar. Pode faltar? Falta um trabalho que talvez você gostaria de ter, pode ser que falta alguém que você gostaria de ter, pode ser que falta. Mas a vida é mais do que qualquer coisa que possa fazer falta na vida. A vida com Jesus, com Deus, é mais do que qualquer coisa que possa fazer falta na vida. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, você vai estar com um vazio dentro de você. Um vazio bem grande. Eu não quero mudar de assunto. Eu não quero mudar de assunto. Mas o fato é que eu e você sabemos que existem pessoas infelizes e felizes no terceiro mundo e no primeiro mundo. Se uma vida confortável fosse razão para a felicidade, eu creio que todo mundo aqui ninguém iria reclamar. Eu não teria ouvido uma reclamação essa semana. E eu ouvi. De gente que frequenta igreja evangélica. Nós estamos perdendo a consciência do perdão de Deus e da graça de Deus na nossa vida. Olha para trás agora e veja a graça de Deus se manifestando, nos mínimos detalhes. E essa graça de Deus nos trazendo até esse exato momento, para podermos testemunhar. Olha para a sua vida. Lembra agora de alguns pecados, de um ou outro pecado. Lembra. Se você não consegue se ver diante de Deus como uma pessoa reta, irrepreensível, por causa desse pecado, primeira coisa que eu quero dizer, reconheça o pecado. Segundo, não encobra o pecado. Não fica dizendo a carne é fraca, a culpa foi dele, a culpa foi dela, a culpa é do governo. Para com essa ladainha. Para com isso. Reconheça, não encoberte, confesse. Confesse o seu pecado diante de Deus. Confesse. O meu pecado eu não mais ocultei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda transgressão. Esse é o caminho. É assim que Deus lida conosco. E eu vou contar uma história que eu ouvi e que para mim foi chocante, mas que ilustra bem isso, tudo. Termino com essa história. Um garoto fez um discurso na formatura. Todo mundo aplaudiu. Ele ficou muito envaidecido, ficou cheio de si. Ele ficou se achando. Depois ele estava recebendo os elogios, os abraços. Chegou no pai dele. Parabéns, filho. Parabéns. Você falou muito bem. Mas eu quero que você lembre-se de uma coisa. Nunca esqueça disso. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Nunca esqueça. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai, meu filho? O Senhor é o meu pai. Tá bom. Se eu sou o seu pai, você é um verme. Porque eu também sou um verme. Tudo que eu sou e onde eu cheguei até agora é por causa da graça de Deus na minha vida. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou pó. Debaixo da terra todo mundo é igual. E é para lá que todo mundo vai. Se você é o que você é, se você fez o que você fez, é por causa da graça de Deus. Existem outros alunos aqui tão capazes quanto você.
mas Deus decidiu te agraciar. Se você olha para a janela da sua vida e você não vê os sinais da graça, começa a se preocupar, porque o nome disso é soberba, é arrogância. E a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. O orgulho precede a ruína. O tempo inteiro, lembre-se, é a graça de Deus. É pela graça de Deus. Eu sou o que sou, eu cheguei onde cheguei, eu tenho o que tenho ou não tenho. Tudo é a graça de Deus na minha vida. É favor imerecido. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Todos nós somos amados igualmente pelo Senhor. Porque Deus amou o mundo todo. Todos nós. E nos deu Jesus. Tudo por amor, não é por merecimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que esse restinho de ano 2012 seja vivido com essa consciência da graça de Deus. E com a consciência de que a graça de Deus que me alcançou também para que eu seja um agente da graça, para abençoar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque elas merecem? Não, é pela graça. É pela graça, só pela graça. Porque eu não sou amável também, mas Deus me ama. Amém? Eu não sou amável, amém? Deus abençoe todo mundo. Vamos ter nossa dedicação de oferta, de dízimo. E quem trouxe a sua oferta para o Haiti pode colocar ali. Quem não trouxe, providencie. Essa semana traga no próximo